Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Tine INSS. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você receberá a notificação. No vídeo de hoje eu tenho informações importantes para passar para vocês. Vamos falar sobre 3 assuntos, pessoal. A aposentadoria. O STF deve julgar a revisão da vida toda agora em junho. E declaração de imposto de renda 2021, a Receita já liberou a consulta ao primeiro lote de restituição. E o outro assunto é para você consultar o valor da primeira parcela do 13º salário. Eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para vocês ficarem inteirados sobre esses assuntos. Vamos lá? Aí não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas a essas informações. Aposentadoria. STF deve julgar a revisão da vida toda agora em junho. Se favorável, a decisão beneficiará profissionais que estão no mercado de trabalho antes de julho de 94. Veja simulações. Aposentados que já têm data para saber se terão ou não direito de considerar todas as contribuições previdenciárias que o segurado fez à Previdência Social no cálculo da sua aposentadoria. E o STF finalmente marcou a data de julgamento da chamada revisão da vida toda. E essa ação está na pauta da Corte para ser analisada entre os dias 4 e 11 de junho. Até então, somente estavam nesse cálculo valores em reais pagos a partir de 94, quando entrou em vigor o Plano Real. E os salários em outras moedas ficaram de fora, gerando prejuízos. A matéria já tem parecer favorável da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, que seguiu o entendimento do STJ. Ambos defendem que o INSS deve considerar todas as contribuições previdenciárias que o segurado fez à Previdência Social no cálculo da sua aposentadoria. E o INSS recorreu ao STF para tentar frear a aplicação da chamada revisão da vida toda, argumentando questões econômicas. E como pedir a revisão? A orientação é procurar um especialista para fazer os cálculos que envolvem a conversão das moedas utilizadas no país anteriormente ao real, de todas as suas contribuições, para verificar se a ação seria benéfica para o seu caso. Se é um profissional que ganhava mais do que recebe atualmente, a ação pode valer a pena, comenta. E o prazo para pedir a revisão é de 10 anos. Por isso, quem se aposentou em janeiro de 2010, por exemplo, deve correr. E essa ação deve ser ingressada na Justiça. Não é possível pedir a revisão da forma administrativa no INSS. E antes de ingressar com a ação, é importante procurar um profissional para fazer o cálculo das contribuições feitas de 94 para saber se vale realmente a pena. Veja agora 3 simulações de pedidos de revisão da vida toda. 2 delas apresentaram resultados positivos e valeriam a pena para o segurado, e uma com apuração negativa e que não seria vantajosa. Confira. Primeiro caso. Uma mulher aposentada desde 27 de 12 de 2011, com 27 anos de contribuição. Ao considerar as contribuições anteriores a julho de 94, o benefício atual é de R$ 2.824,39 e passaria para R$ 5.839,45. Valor teto da Previdência com previsão de atrasados. Valor a receber como diferença pelos benefícios menor
que foi paga anteriormente de R$ 194.722,46. O segundo caso é um homem aposentado desde 30 de agosto de 2017, com 16 contribuições, e neste caso o segurado deixou de contribuir ao INSS durante grande período após 94, de forma que na concessão houve aplicação do mínimo divisor, deixando o benefício no valor do salário mínimo. Sendo assim, ao considerar as contribuições anteriores a julho de 94, o benefício atual de R$ 1.039 passa para R$ 4.799,96, com previsão de atrasados de R$ 118.477,38. O mínimo divisor é uma regra prevista para impedir que pessoas com poucas contribuições tenham um cálculo igual a alguém que contribuiu mais. E o terceiro caso, que é um caso negativo, mulher aposentada desde 1º de outubro de 2013, com 32 contribuições, e neste caso, as contribuições anteriores de julho de 94 diminuíram, e o benefício atual é de R$ 3.850,81, e passaria para R$ 3.373,84, sendo inviável para a segurada o ingresso da ação. E a lei especifica que o mínimo divisor corresponde a 60% do tempo decorrido entre julho de 94 até a data de início da aposentadoria. Exemplo: imagine 2 segurados que pediram a sua aposentadoria na regra atual. Ambos possuem o tempo de contribuição mínima, mas um deles possui 100 contribuições, enquanto o outro apenas 30. Se não existisse o mínimo divisor, em ambos os casos, seriam somadas todas as contribuições e tirada a média simples. No primeiro caso, seria 100 dividido por 100 e no caso 2, 30 dividido por 30. Entretanto, não era entendido como justo que a aposentadoria de um segurado que pagou mais contribuições tivesse o mesmo cálculo de alguém que contribuiu menos. Assim, neste exemplo, o mínimo divisor seria de 60, e no segundo caso, seriam somados as 30 contribuições e dividido por 60, o que, consequentemente, iria gerar um benefício menor e legalmente mais justo. A revisão dos adicionais da ação trabalhista. Quem ganhou uma reclamação trabalhista e se aposentou depois da reforma da Previdência pode computar o tempo de serviço que a ação reconheceu como vínculo empregatício e adicional no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, porque serão contabilizadas também todas as contribuições feitas ao INSS neste período. Neste período adicional também pode ser utilizado, inclusive se era o tempo que faltava para se aposentar na regra antiga. E a revisão do erro de cálculo da concessão. Existe um grande percentual de erro nas concessões de aposentadorias pelo INSS. Por isso, é importante pedir uma cópia do seu processo para verificar possíveis erros. Isso vale até mesmo para analisar qual seria o menor benefício para o segurado. Entre os erros mais frequentes estão falta de inclusão de períodos especiais no cálculo, ausência de vínculos na aposentadoria e não incluir salários de contribuições menores que os recolhidos ou até mesmo inexistentes. E a inclusão da atividade especial. Com a reforma da Previdência, não é mais permitido converter o período trabalhado em atividade especial, que é a insalubridade,
caso dos profissionais da saúde em atividade comum. No entanto, dá para computar esse período que o trabalhador exerceu antes de 13 de novembro de 2019 para homens a cada 10 anos trabalhados, ao acréscimo de 1/4, 1,4 ano. Para mulheres é de 1,2 ano. E a inclusão da contribuição como servidor público. O segurado do INSS que trabalhou por um tempo como servidor público, vinculado a um regime próprio da Previdência Social, poderá contabilizar esse período no cálculo da aposentadoria do regime geral. Para isso, ele deve solicitar a emissão da certidão do tempo de contribuição para o regime próprio de Previdência Social, enviar o pedido de análise ao INSS. E é importante destacar que, se o segurado optar por transferir esse período para o INSS, não poderá utilizar esse tempo no regime anterior, caso queira, reiniciando a previdência no regime próprio da Previdência Social. E o cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência. Antes da reforma da Previdência, os benefícios previdenciários eram calculados conforme a Lei 9.876/89, mas a aposentadoria da pessoa com deficiência era regulamentado pela Lei Complementar 142. Apesar de ter as mesmas regras muito parecidas, né, há diferenças. Além do cálculo da média dos 80% maiores salários, né, a pessoa com deficiência poderia se aposentar com menos tempo de contribuição de 25, 29 ou 33, dependendo do grau de deficiência. E nesses casos, a aplicação do fator previdenciário seria opcional e poderia ser usada se trouxesse mais vantagens para o trabalhador. E enquanto não houver outra lei, vai ter que ser calculado exatamente como a lei complementar. E o cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência, com a reforma, veio uma mudança nas regras das aposentadorias, né? E passou a ser considerada a média de 100% dos salários. Com isso, você teria uma porcentagem de acordo com o tempo que contribuiu a mais, 20 anos homem e 15 anos mulher. Porém, o artigo 22 da Emenda Constitucional diz que até uma lei, né, discipline a aposentadoria da pessoa com deficiência, os benefícios continuariam sendo calculados conforme estabelece a lei complementar, que é a 142. Ou seja, é um benefício que mesmo após a reforma ainda tem de ser calculado na regra antiga. E o INSS posicionou em alguns casos, afirmando que os aposentadorias das pessoas com deficiência serão calculados pelas novas regras. Vamos falar sobre outro assunto, pessoal, que é como consultar o valor da primeira parcela do 13º salário do INSS. Vamos lá? Primeira parcela, que corresponde a 50% do valor recebido pelo aposentado, começou a ser depositado dia 25 agora e vai até 8 de junho. Os beneficiários do INSS já podem consultar o valor que vão receber na primeira parcela do 13º salário antecipado. O adiantamento vai começar a ser pago junto com o benefício deste mês. E o valor pode ser consultado por meio do site ou aplicativo do meu INSS. Já a segunda parcela, com cobrança de impostos, será paga junto com o benefício de junho, do dia 24 a 7 de julho. Em geral,
O abono é pago, ocorre em agosto e novembro, mas tanto em 2020 como 2021 foi antecipado para diminuir os efeitos da crise da Covid-19 entre aposentados e pensionistas. E aposentados e pensionistas, em maioria, receberão 50% do valor do benefício em maio. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro, e neste caso, o valor será calculado proporcionalmente. E os segurados que recebem benefício por incapacidade temporária, que é um antigo auxílio-doença, também têm direito a uma parcela menor que os 50%. E neste caso, a antecipação é calculada de acordo com o tempo de duração do benefício. Por lei, não tem direito ao 13º os segurados que recebem benefícios assistenciais. Por isso, o número de beneficiários com 13º, salário, é menor do que o número total de benefícios pagos pelo INSS. Quem ganha até um salário mínimo terá a primeira parcela liberada no período de 25 de maio a 8 de junho, de acordo com o último número dos benefícios, desconsiderando o dígito. Já os segurados com benefício de valores acima de um salário receberão do dia 1º a 8 de junho, e a segunda parcela do abono anual será liberada junto com a folha de junho, paga do dia 24 de junho a 7 de julho. E considerando todos os 36 milhões de benefícios, a folha de pagamento de maio do INSS injetará na economia 76,3 bilhões. E a medida não tem impacto orçamentário, já que haverá somente a antecipação do pagamento do benefício, sem acréscimo na despesa prevista para o ano. Veja, pessoal, com todos os detalhes, o calendário para quem recebe um salário mínimo. Tem o final do benefício, que vai de 1 a 10, as datas da primeira parcela e da segunda parcela. E aqui, pessoal, o cronograma de quem recebe acima de um salário mínimo, Na primeira coluna tem o final do benefício, a primeira e a segunda coluna tem as datas de pagamento e a segunda a terceira coluna, as datas da segunda parcela. E os trabalhadores têm poucos dias para sacarem até R$ 1.100 do PIS/PASEP. Os trabalhadores têm poucos dias para sacarem até R$ 1.100 do PIS/PASEP. E o prazo para saque do benefício se encerra no dia 30 de junho de 2021. E os saques com valores varia de R$ 92 a R$ 1.100. Terão direito ao saque todos os trabalhadores que exerceram alguma atividade com a carteira assinada pelo menos 30 dias em 2019 e que tiveram uma renda máxima de até 2 salários mínimos. Já o PASEP é destinado aos servidores públicos que também estejam cadastrados no programa há pelo menos 5 anos e que também tenham uma renda máxima de até 2 salários mínimos. Tanto o PIS quanto o PASEP, o valor para saque será de R$ 1.100 para quem trabalhou durante 12 meses no ano base, E os que trabalharam apenas 30 dias receberão R$ 92. E para receber o PIS/PASEP, precisa estar nas seguintes regras: ter trabalhado com carteira assinada pelo menos 30 dias no ano base, ter ganho no máximo 2 salários mínimos, em média, por mês, e está inscrito no PIS/PASEP, há pelo menos 5 anos. E é preciso também que a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente ao governo. Confira a tabela, pessoal, os meses trabalhados, que vai de 1 a 12, e o valor correspondente. E como saber se tem direito ao PIS ou PASEP? Os trabalhadores que querem saber se possuem direito ao abono, podem realizar a consulta das seguintes formas:
no aplicativo Caixa Trabalhador no site da Caixa Econômica Federal. Clique em consultar pagamento pelo telefone ou pelo telefone de atendimento da Caixa, que é o 0800 726 0207, nos postos da Superintendência Regional do Trabalho, que é a antiga DRT. E o PASEP, que é o servidor público, pelo site do Banco do Brasil, pelos telefones da Central de Atendimento do Banco do Brasil, que é o 4004-001, capitais e regiões metropolitanas, e 0800 729 001, demais cidades, e 0800 729 0088, deficientes auditivos, e nos postos da Superintendência Regional do Trabalho, antiga DRT. E como sacar? Para que não possuem conta na Caixa ou no Banco do Brasil, vai precisar comparecer um caixa eletrônico da instituição com cartão cidadão e senha para poder sacar o dinheiro. Mas se você não tiver o cartão cidadão, poderá receber o valor em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, que é o PIS, e do Banco do Brasil, que é o PASEP, e será necessário levar um documento de identificação com foto, CPF, e também a carteira de trabalho, que é a CTPS. Vamos também falar, pessoal, sobre a restituição, né, do imposto de renda, e a Receita já liberou o cronograma das datas de restituição. Vamos lá? Com o pagamento programado para 31 de maio, esse será o maior lote já liberado pelo fisco. A Receita Federal libera a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2021, nesta segunda-feira, 24, para consulta, a partir das 10 horas. E o pagamento deve ocorrer no dia 31 de maio, na conta informada na declaração. E para saber se teve a declaração liberada, é preciso acessar a página da Receita Federal na internet ou pelo meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. E o contribuinte saberá se sua restituição sairá no primeiro lote, se ainda está sendo processado ou ainda se existem pendências que impedem a restituição. Neste caso, as correções podem ser feitas por meio de uma declaração retificadora. E quem pode receber a restituição no primeiro lote? 96.686 que são idosos acima de 80 anos, 996.234 que são idosos entre 60 e 79 anos, 127.783 pessoas com deficiência física ou mental ou doença, e 891.421 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, e 263.914 não prioritárias que entregaram declarações de exercícios anteriores até 28 de fevereiro deste ano. E o programa será feito em 31 de maio, né? O pagamento será feito no dia 31 de maio, que é a segunda-feira próxima, que é também o último dia do prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2021. Atenção para essa data, pessoal. Dia 31 é o último dia para entregar a declaração do Imposto de Renda. Maior lote liberado. Nesse primeiro lote, serão contemplados contribuintes com prioridade legal, como idosos, portadores de deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Também receberão primeiro aqueles que não prioritários que entregaram as suas declarações até 28 de fevereiro. E as restituições. Apesar do prazo para envio das declarações neste ano ter sido prorrogado para o dia 31 de maio, o cronograma dos pagamentos das restituições foi mantido pelo governo desde o ano passado e a quantidade de lotes foi reduzido de 7 para 5. E o início das devoluções passou de junho para maio.
A Restituição Federal concluiu que o pagamento de todas as restituições até o mês de setembro serão pagas. Veja o calendário da restituição completo, tá? O primeiro lote vai ser dia 31 de maio, o segundo dia 30 de junho, o terceiro dia 30 de julho, o quarto dia 31 de agosto e o quinto lote dia 30 de setembro. E aí, pessoal, vocês gostaram das informações? Então se preparem, porque nos próximos vídeos teremos mais informações. Por favor, compartilhe, né? E deixe o seu like. Muito obrigado, uma boa tarde.